Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós, e é um prazer hoje, Dia dos Pais, 10 de agosto de 2025, estarmos aqui juntos, cujo tema a gente vai trazer pais e filhos, parentela material e parentela espiritual. Que é isso, Aníbal? O que é que você hoje vai abordar sobre isso? Antes da gente falar sobre, deixa a gente fazer a nossa prece inicial. Aqueles que desejarem fechar os olhos, serenando o pensamento, aquietando a mente, vamos agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelos nossos pais, tanto aqueles que ainda estão encarnados, pelos que estão também desencarnados, e lembrar que foi por causa dele que hoje eu estou aqui encarnado. Mesmo que eu não tenha uma relação muito boa com meu pai, que a gente repense, releve. Não fique martelando ou preocupado e pensando com acontecimentos passados. Trabalhemos o perdão, porque também não somos perfeitos. Que a gente possa progredir cada dia mais. Desejo uma vida abençoada para você. Muita paz e muita luz, e vamos ao nosso tema. Que assim seja. Amados irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos. E hoje o nosso tema vem de O Livro dos Espíritos, capítulo, deixa eu ver aqui, parte 2, capítulo 4, da pluralidade das existências. Ou seja, a gente vai falar hoje dos nossos parentes em carne, né, que são da atual reencarnação, mas bem como também da nossa parentela espiritual construída ao longo das diversas reencarnações. Então, neste capítulo 4 da pluralidade das existências, na segunda parte de O Livro dos Espíritos, Kardec, junto com os espíritos, vão abordar tópicos relativos a isso. E o primeiro que eu quero trazer é com relação ao tópico sexo nos espíritos. Ele é relevante para que nós possamos compreender as próximas partes, parentesco e filiação, e depois parecenças físicas e morais. Vamos à primeira parte, em que eu não vou falar sobre a pergunta número 200, e vou começar na 201. Olha o que Kardec pergunta aos espíritos. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Olha a resposta que os espíritos dão. Ou seja, eu hoje estou aqui no sexo masculino, sou Aníbal, mas eu já posso ter vindo em outras reencarnações como mulher, ou poderei ter outras experiências reencarnatórias, existenciais no corpo feminino, e a resposta que os espíritos dão é, de certo, ou seja, sim, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Até porque nós, como espíritos, somos assexuados. Na pergunta 202, Kardec lança a seguinte indagação. Quando errante, ou seja, quando é que eu estou errante? Quando eu estou na erraticidade entre uma reencarnação e outra. Esse período aqui de erraticidade, de espírito errante, é quando eu estou desencarnado, vivendo no mundo espiritual. Então, Kardec pergunta, quando eu estou desencarnado, que prefere o espírito? Encarnar, ou seja, vir novamente no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Olha que resposta magnífica, e a gente precisa abrir o nosso horizonte. Com a experiência reencarnatória, eu preciso expandir a minha mente. Os espíritos dizem que isso não é o mais importante, vir num corpo masculino ou num corpo feminino. O que
nos guia nesta escolha são as provas porque eu tenha de passar. Eu preciso passar por experiências espirituais no corpo masculino e eu preciso passar por experiências espirituais num corpo feminino. E é justamente isso que Kardec vai comentar a resposta que os espíritos dão ao dizer: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres? Porque nós, como espíritos, não temos sexo, visto que nos cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, nos proporciona provações e deveres especiais. E com isso, o ensejo de ganharmos experiência. Aquele que, porventura, só tenha experiências masculinas, ou seja, que só reencarnou num papel masculino, só saberia o que sabem os homens. E a mulher tem um papel fantástico. A feminilidade, os sentimentos, o amor maternal, a própria maternidade, o cuidado, tem todo um papel especial. A própria psicologia mostra a importância do papel masculino e do papel feminino. Ele precisa existir na formação de uma criança, não importando se quem faz o papel de um ou de outro é um homem ou uma mulher. Próximo tópico, Kardec, se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta relativo ao que nós estamos abordando, fique à vontade. Nós estamos na parte 2 de O Livro dos Espíritos, capítulo 4 da pluralidade das existências. Falamos agora sobre o tópico sexo nos espíritos, perguntas 201 e 202. E agora vamos para o tópico parentesco, filiação. Ou seja, parentesco de sangue, parentesco espiritual. Olha que interessante isso. Já na 203, Kardec faz a seguinte pergunta: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Certo? Ou seja, dão-lhes apenas a vida animal, a vida genética, biológica, pois que a alma é indivisível, o espírito é indivisível. Um pai obtuso, ou seja, um pai ignorante, pode ter filhos inteligentes. E filhos ignorantes, pouco sábios, grotescos, podem ter pais inteligentes. Por quê? A evolução espiritual é do espírito. Nós não conseguimos transferir isso para o espírito que reencarna provindo do pai e da mãe. Tá certo? Na questão 204, Kardec faz a seguinte pergunta: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou, ou seja, além da existência desta carne consanguínea, de sangue, a sucessão das existências corporais, ou seja, das diversas reencarnações, estabelece entre os espíritos ligações que remontam às nossas existências anteriores. Há um grande vínculo. Por isso que acontece que às vezes eu me encontro com uma pessoa, um amigo, faço uma amizade, melhor falando, que é como se eu conhecesse ele há muito tempo. Há uma grande sintonia entre nós dois. Bem como o contrário. Às vezes eu não vou com a cara de alguém sem aquela pessoa não ter feito nada, não ter falado nada. A gente até diz assim: o meu santo não bateu com o desta pessoa. Isso é fruto das diversas experiências
reencarnatórias. Então, os espíritos continuam falando o seguinte: daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vocês, ou seja, de graça, e certos espíritos que lhe parecem estranhos, às vezes até dentro do mesmo lar. Então, a gente vai formando, com as amizades, com as diversas famílias, uma grande parentela espiritual. 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, né? Morreu o corpo, morreu o vínculo familiar. E aí, o que é que eles vão dizer? Ela amplia, distende e não destrói os laços de família. Você já percebeu isso? Eu tenho pessoas aqui que provavelmente, como é o meu caso, já perdi pai e mãe. Mas eu sei que o vínculo afetivo que eu tenho pelo pai, pelo meu pai e pela minha mãe, continuam, fazendo que mesmo eles desencarnados, nós tenhamos vínculos. Como eu tenho, por exemplo, com meu avô materno, vovô Josias. Para mim foi um espírito que na sua existência na Terra me trouxe muita vinculação, provavelmente já de experiências anteriores. E outro dia eu estava fazendo uma palestra e havia um parente meu que tem vidência e eu vi o próximo a mim, me intuindo na minha palestra. Como eu fiquei feliz em saber disso, deste fato. Olha que fantástico. Então, a morte não destrói os nossos laços de família. Na verdade, a morte é do corpo e não do espírito. E a reencarnação faz com que a gente expanda estas relações, estes vínculos familiares, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade que há entre os espíritos. Porquanto, se um vizinho meu, ou até uma pessoa que está aos meus cuidados, ou um empregado, pode ser um espírito a quem nós estejamos vinculados no passado por consanguinidade. Não tem problema algum. E às vezes a gente tem um carinho, tem um afeto, um sentimento paternal ou maternal, ou de irmandade, de fraternidade por aquela pessoa. Na pergunta 205A, Kardec pergunta o seguinte: ela diminui a importância que alguns dão à genealogia, ou seja, eu me preocupar quem são os meus parentes, se forem importantes. Finalmente a gente só se preocupa se forem importantes, ou só fala daqueles que tiveram relevância. Os que não foram, normalmente a gente não fala. Então, na 205A, Kardec faz a seguinte pergunta, ou a seguinte afirmativa: ela, né, a parentela familiar, fruto das diversas reencarnações, diminui a importância que alguns dão à genealogia, ou seja, aos seus parentescos. E olha o que é que os espíritos respondem. É exato. Mas essa importância que algumas pessoas dão à sua árvore genealógica assenta-se, fundamenta-se no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram em seus antepassados. Então eu devo me abstrair disso. Eu posso até querer saber quem são meus parentes, mas não para ficar me orgulhando socialmente, mas sim, que coisa boa, como eu tenho um sentimento pelo meu avô materno, que foi um espírito, uma pessoa muito equilibrada, da paz, harmoniosa. Aquela pessoa que quando você via, quando eu via, quando estava na sua presença, o seu semblante harmonioso era percebido. Então, na 206, Kardec faz o seguinte questionamento.
do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes, né, de pais para filhos, de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos antepassados é algo ridículo? De modo nenhum. Não é algo que é ridículo, não. Toda pessoa deve considerar-se feliz por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados, espíritos moralmente equilibrados, que implantaram a paz, que foram muito bem religiosamente, ajudaram muitas pessoas. Isso são exemplos que devemos seguir, que devemos nos inspirar e ter um orgulho bom, né? Se bem os espíritos não procedem um dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos de família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabelecem. Então, estes vínculos cada vez mais vão se expandindo e vão aumentando, fazendo que haja uma perpetuação de sintonia e de moralidade também. Mas claro que também alguns desafetos precisam vir ou voltar a conviver com a gente para que possamos nos reconciliar. Expiações. Precisamos nos reconciliar e, com o afeto, criar laços de família, laços de fraternidade. Mas você fica certo de que os seus antepassados não se honram com um culto que nós tributamos por orgulho. Se eles não forem vaidosos, eles não vão gostar disso. Mas se eles forem vaidosos, eles vão ficar felizes, né? Aqueles que ainda são imperfeitos. Em vocês não se refletem os méritos que eles gozam, senão na medida do esforço que cada um emprega para seguir os bons exemplos que eles lhe deram. Então, eu preciso me esforçar. Eu não herdo de graça só porque ele era um espírito bom, agora eu também sou bom. Muitas vezes eu sou porque a gente já tem uma sintonia de reencarnações passadas, ou eu me inspiro no seu modelo, no seu exemplo. Ele é um guia para mim, tá certo? Então, somente nestas condições nos é grato e até mesmo útil a lembrança que nós guardamos deles, como é o caso que eu citei aqui, do meu avô, o seu caráter moral, o que eu aprendi, o que eu me espelho, o que eu me inspiro com a sua educação, com o seu jeito de ser, com o seu exemplo. O último tópico que eu quero trazer aqui hoje que é o de parecenças físicas e morais que há nas famílias. E a 207, Kardec pergunta o seguinte: eu espero que até aqui esteja claro, que esteja bem, que esteja nos levando à reflexão, que esteja sendo útil, principalmente hoje, Dia dos Pais, que nós possamos honrar ou nos honrar do pai que temos, do avô que temos ou tivemos, de nossos parentes que são exemplos, que são modelos e guias em nossas vidas, ou que sejam, mas também que a gente se inspire para sermos de nossos filhos e de nossos netos presentes ou futuros. Sejamos esses guias e modelos também. Então, na 207, Kardec faz a seguinte pergunta: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física, genética. Transmitirão também alguma parecença moral, ou seja, a moral que eu tenho, será que eu vou passar para os meus filhos? Nani, nanã. É a resposta que os espíritos dão. Eles falam assim: diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Pode até haver sintonia e haver parecenças morais por a questão de leis de sintonia. 207A. De onde então se originam as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? Olha que resposta magnífica. É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente
se atraíram por analogia dos pendores, dos gostos, das vontades ou da forma de ser, de pensar e das energias que possuem. 208, só um momentinho, meus irmãos. 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois que eles nascem? Ao contrário, bem grande influência exercem. E aí eu sugiro a leitura em O Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Honrai Pai e Mãe. Nós, como pais, independente de sermos pais biológicos, às vezes tios, ou avós, ou cuidadores, não importa, temos um papel relevante, uma missão perante aqueles que estão aos nossos cuidados. Então, temos uma grande influência, exercemos uma grande influência. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Nós temos uma reciprocidade, uma cumplicidade, uma relevância de comprometimento e de compromisso com o progresso do outro. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Bem como também, se o filho falhar, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu serei amenizado a minha responsabilidade. Não terei responsabilidade se eu fiz tudo que estava ao meu alcance, porque às vezes são espíritos muito endurecidos. Isso tudo é abordado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre honrai pai e mãe. 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Uma semente ruim. Continua ele perguntando, ou então, por outro lado, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia os bons espíritos para lhes animar o filho? Resposta magnífica também. Não é raro que um mau espírito, quando a gente fala mau espírito, é um espírito que ainda não está educado espiritualmente conforme as leis de Deus, e muitas vezes ele não segue certos entendimentos. A maldade, segundo os espíritos conceituam, é tudo que não é conforme as leis de Deus. Então, não é raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que os seus conselhos o encaminhem por uma melhor senda, por um melhor caminho. E muitas vezes Deus concede aquele pedido àquele espírito o que deseja, que ele venha num bom lar para que ele possa progredir. Olha que coisa estupenda, meus irmãos. Lembremos que sempre que Deus é um grande Pai, amoroso e nos dá uma nova chance. Que coisa boa os pais poderem ajudar na educação de seus filhos. Na 210, Kardec faz a seguinte pergunta: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência ao interior? Ou seja, eu vou pai de primeira viagem, aí eu vou rezar. Ó Senhor, pelo amor de Deus, me dá um bom espírito para este corpo que está aí no ventre da minha esposa. Por favor, Senhor, me dá um bom espírito, um bom espírito. Não me traz um espírito mau, perverso. Isso é cristão? Sinceramente, ter um desejo desse? Eu até entendo que a gente quer sempre o melhor para o nosso filho. E olha que os espíritos respondem, não. Ou seja, não adianta eu orar, pensar, pedir a Deus que atraia um bom espírito para aquele corpo. Não. Mas eles podem melhorar o espírito do filho que lhe nasceu e lhe está confiado. Ou seja, eu posso, pelo meu exemplo, pela formação que eu vou dar,
melhorar a índole daquele espírito. Durante a infância, até 7, 9, 10 anos, aquele espírito ainda recebe uma grande influência minha. Então, que eu não desleixe, que eu aproveite para educá-lo, orientá-lo da melhor forma possível. Esse é o dever dos pais. É muito bom pegar logo um filho onde o céu é de brigadeiro, em que está tudo estável, que eu boto numa velocidade de cruzeiro e tudo segue bem. Onde é que está o valor da educação que eu tenho que dar? Onde é que está a possibilidade de eu colocar para fora, ou aprender, ou pensar em como educar melhor esse filho? Aonde está isso, né? Os maus filhos são uma provação para os pais. Ou seja, é um exercício de amadurecimento, de crescimento espiritual. 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente gêmeos. São espíritos simpáticos. Às vezes um faz uma coisa, o outro faz, às vezes estando até distante. Ou fala, complementa, estão pensando igual. Então são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia, por sintonia, por simpatia de sentimentos e se sentem felizes por estarem juntos. 213. Já que existem, então, nesses gêmeos, né, nos gêmeos encarnam espíritos por simpatia, de onde vem, então, às vezes, a aversão que se nota entre eles? Ou seja, gêmeos que são conflituosos, que brigam, que se estranham. Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que os espíritos maus entendem de lutar juntos no palco da vida. Deus vai encontrar formas deles se reencontrarem, encontrarem a paz, se harmonizarem, né? 214. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam dentro do ventre materno? Lenda. Só vou dizer isso, lenda, só isso. Tem mais coisa, mas fica por aqui, que é só lenda, isso não existe. 215. Que é que dá origem ao caráter distintivo que se nota em um povo, em uma civilização. Às vezes, num país, numa cidade, é totalmente diferente do seu país vizinho. Por que tantos espíritos semelhantes reencarnam naquela localidade, naquele país, naquele estado, naquela nação? Olha a resposta que os espíritos dão. Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as por analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Muito legal isso, muito importante. Estamos concluindo, né? O tempo está se extinguindo, mas temos ainda. Na 216, Kardec pergunta o seguinte: em suas novas existências, conservará o espírito traços, elementos do caráter moral das suas existências anteriores? Isso pode acontecer porque vai se acumulando. Mas às vezes pode também não acontecer, porque ele precisa ter outras experiências. Melhorando-se, ele se muda. Mas pode acontecer também que a sua posição social venha a ser outra. E aí, de acordo com a posição social, eu tenho comportamentos diferentes. Tá certo? Então, se eu sou o mesmo diversas reencarnações, com certeza isso vai acontecer. 217. E do caráter físico de suas existências passadas? O espírito pode conservar traços nas suas existências posteriores, ou seja, elementos do passado podem vir nas experiências próximas? O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o seu corpo anterior que foi destruído. Entretanto, e aí o espírito é imortal, o espírito se reflete no corpo. Um espírito bom traz um reflexo de um corpo mais equilibrado, mais harmonioso, mais elevado, mais pacífico, energeticamente melhor.
Sem dúvida que este é unicamente matéria, o corpo físico, né? Porém, nada obstante, se modela pela capacidade do espírito, que é o espírito que modela o perispírito, e o perispírito modela o corpo físico, tá certo? Então, assim que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada. As pessoas gostam de estar na sua presença, na sua companhia, nem se importam com a falta de beleza, com a coisa da estética, porque ela é agradável, é conveniente, é maravilhoso estar em sua companhia. Então, nós não conservamos características fisiológicas, físicas do corpo anterior, mas a evolução do espírito vai dando melhores características corporais, tá certo? E Kardec comenta que as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que nos servem para as manifestações e imprimem ao nosso semblante físico e até o conjunto de nossas maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode se deparar com a expressão de grandeza e dignidade. Às vezes uma pessoa pequena, mirra, mas tem um espírito imenso, como Gandhi. Ele era muito pequeno, mas a sua grandeza espiritual era imensa, né? Enquanto sobre o envoltório de uma pessoa com aspecto senhorio, que se percebe frequentemente as suas baixezas, a sua ignorância. Então não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da sua mais ínfima posição, tomam, sem esforços, os hábitos e a maneira de uma alta sociedade. São simples. O seu falar e a forma de gestuar tem elegância, tem nobreza, mas pela sua maturidade espiritual. Parece, isso é comentário de Kardec, tá? Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento, na sua essência. Outras, ao contrário, apesar de nascerem em berços esplêndidos da educação que tiveram, se mostram deslocadas do meio em que se encontram. De que modo há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então, assim, amados irmãos, conversamos sobre pais e filhos. E esse pais e filhos no plural é porque eu estou falando de paternidade, maternidade, não me importa quem exerce o papel paterno, se homem ou mulher. Não me importa quem exerce o papel materno, se mulher ou se homem, porque como espíritos somos assexuados. Falamos também de parentela material e de parentela espiritual, bem como também abordamos outro ponto que Kardec nos fala de semelhança, né, entre semelhanças ou parecenças físicas e morais que há entre espíritos de uma mesma família. Parecenças ou não entre espíritos de uma mesma família. Espero que você tenha uma vida plena, harmoniosa, uma semana de muita paz, que esse conteúdo possa ser proveitoso, lembrando sempre que o entardecer espírita acontece na maioria dos domingos, de 5 às 5h30. Fica esse conteúdo aqui no Instagram, mas também eu levo lá para o YouTube em Aníbal Buquerque e no Spotify em vídeo, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Se você estiver gostando, curta, é muito bom. Se inscreva em um de nossos canais para receber as divulgações e compartilhe. Nós só temos a agradecer. Desejo muita paz, muita luz. Fica com Deus, que assim seja. Amém.